paz do Senhor Jesus, todos vocês que estão conosco neste dia 24 de dezembro, o dia que antecede o Natal deste ano de 2023. O nosso culto ao nosso Deus, que é digno de toda honra, todo louvor e toda a glória. E estamos com certeza muito gratos por sua presença, aqueles que estão neste momento conosco, a sua participação, aqueles também que nos veem através da internet, por compartilhar este simples trabalho que tem nos permitido o Senhor e que, através de todas as nossas reuniões, o nosso Deus seja sempre engrandecido e glorificado e que todos possam ser abençoados e possam crescer também no conhecimento, na edificação, na palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ao nosso Deus e nosso Pai, Deus justo, santo e bom, que conhece todas as nossas necessidades, que és um Deus fiel, Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus sempre presente. O nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso amparo está sempre conosco, ó Senhor, no nome de Cristo Jesus. Sabemos que Tu és aquele que tudo pode fazer e por isso continuaremos confiando na Tua presença, que até aqui nos abençoou, Senhor. Se até aqui chegamos, foi por causa do Teu amor incondicional, do Teu poder e da Tua graça para conosco. Que o Teu Espírito Santo fale com cada coração, que o nosso louvor seja sempre agradável a Ti, sempre aceitável a Ti, ó Deus Santo. E é no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que te pedimos a Tua presença, nos abençoando, e a cada um daqueles que podem estar vindo a assistir este vídeo, da mesma forma possam ser por Ti abençoados. Visite cada lar e cada família, no nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos e Te pedimos, Pai amado. Amém. Bom, neste dia que nos concedeu o Senhor, de estarmos alegres por, no dia de amanhã, querendo Deus, estarmos nos lembrando do nascimento, do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E o nosso tema de hoje é o menino de 12 anos. Não é um menino de 12 anos, é porque ele é único. Não é comparável a nenhum menino, mas apenas porque ele passou por esta fase de menino, de jovem, de adolescente e de adulto. O nosso texto, para a base do nosso tema, está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que muitos dos irmãos sabem decora. Mas vamos ler, aqueles que têm a sua Bíblia neste momento, possam abrir no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ou nos foi concedido. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. Então esse é o nosso texto maravilhoso, mais um texto que podemos aprender sobre as profecias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Existem outras, mas vamos nos atentar a este versículo apenas. Os nossos hinos da nossa harpa para louvarmos ao Senhor. Temos hoje o hino de número 120 e o hino de número 400 da harpa cristã das Assembleias de Deus. O hino de número 120 tem por título Noite Feliz. Louvamos ao Senhor com alegria. 1, 2, 3. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz.
paz, noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor. 3. Desculpa. Internet também. Sei lá, a internet está falhando aqui. Voltando. Voltando do começo. Aqui. 1, 2, 3. Saiu fora do ar. Acho que o Rider saiu. Saiu. Vamos lá. Noite de paz, verso 2. Noite de amor. Ouve, ó fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz. O nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. O 3 novamente. Noite de paz, sim, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amém. Bom, graças a Deus, porque podemos estar louvando ao Senhor, sabendo que Ele é a luz, é a verdadeira luz que ilumina todo o pecador e dá a direção para todo aquele que confia no Senhor e passa a ter a direção desta luz divina, desta luz maravilhosa. Amém. Caiu, né, Lu? Desculpa. Então, é o nosso segundo hino, o hino de número 400, que diz: em Jesus. Então, tudo em Jesus. Não? Tudo através dele, por ele, com ele, nele. E por isso louvamos a este nome maravilhoso. 1, 2, 3. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte,
Em Jesus eu sempre hei de vencer. 4 novamente. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Em quem? Em Jesus eu sempre hei de vencer. Então, em Jesus eu não temo o mal e a morte, porque é nele que nós estamos firmados e firmados na rocha e, consequentemente, na fortaleza forte. E nós sabemos que nós poderemos vencer por aquele que nos fortalece, por aquele que está conosco. Não é porque temos conhecimento, porque temos um dom especial, mas tudo é pelo Senhor e com o Senhor e no Senhor. Então, agradeço a cada um que tem louvado o Senhor com alegria, com o coração alegre, não apenas porque hoje, para nós que estamos fazendo este vídeo, neste momento, é dia 24 à noite. Infelizmente, não é possível dia 25, porque dia 25, neste país, não é um dia normal, é um dia de trabalho normal. Então, e devido a isso, precisamos também ser prudentes e, com certeza, no dia 25, cada lar, cada família quer estar se alegrando na presença do Senhor, junto com os familiares, com entes queridos, e, por isso, mais uma razão de estarmos aqui. Gostaria de pedir oração em favor da nossa querida irmã Keiko Tamaro, esposa do nosso querido irmão Anderson de Almeida, que recentemente teve algum desarranjo intestinal. Precisamos conversar com eles ainda sobre qual é a origem, qual é a causa. Uma virose, talvez depois vamos conversar. Mas peço as vossas orações, e para o Senhor nada é impossível. E agradecemos ao nosso Deus, porque sabemos que a oração de um justo poderá, com certeza, muito em seus efeitos, e confiamos que temos pessoas que amam e praticam a justiça juntamente conosco. Amém. E o que somos gratos a Deus, porque colocaram pessoas como vocês nos nossos caminhos, no meu caminho, no caminho da nossa irmã, a minha esposa, Mieko. Então, sou grato ao Senhor. E que todos tenham, a partir do dia de manhã, um Feliz Natal, e que reconheçam e saibam que esse Natal é para nós nos lembrarmos e comemorarmos com alegria o nascimento, o crescimento, o sacrifício, a morte e ressurreição de Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Cristo Jesus. E sou grato ao nosso Deus por esta oportunidade. Amém. Vou estar aqui com os irmãos agora, irmão Nishimura, Yodai, onegai shimasu, e irmã Maria, yoroshiku onegai shimasu. Ei, onegai shimasu.メリークリスマス。みんなにメリークリスマス。やっと両歯が入りました。やっとご飯も食べます。飲み込まれて無事つきました。感謝。Ele derrubou a gente. Tava dessa foi igual o Dodi, revirou tudo da casa. Tava nessa aqui, ó, no país. Aí ele foi pro trabalho assim, sem um dente, né? Aí eu orei, aí o Espírito Santo procura na parte de dentro do casaco onde ele dormiu, na parte de dentro, e passou dentro. Amém. Aleluia. Espírito Santo nos indica e nos informa. Esposa sábia. Nós oramos pela paz do mundo. Jesus veio para trazer paz no mundo. Amém, Jesus. Israel, Palestina. Amém. Senhor, pode nos dar esta paz.
Pai, e Amém. nossos Amém. familiares também. Deus abençoe. Amém, Senhor Jesus, os Amém. familiares todos. Já pede para aqui, Hide, às vezes o Hide tem que sair. Hide caso. Não, Hide. Hide caso não, é o filho dele. O irmão pode ligar o microfone e fazer o vosso pedido de oração. Tem algum pedido? Hide oração. Microfone está desligado. Você nos ouve, mas nós não podemos ouvi-lo. É o sinal do microfone. Você Está gravando, minha esposa. deixa então, né? Enquanto isso, então vamos aqui a nossa irmã Simone Uemura e Júlio Kaoru Uemura, enquanto a irmã liga o microfone. Simone, por gentileza. Boa noite, Pai do Senhor. Na paz. Deus, só quero agradecer a Deus por tudo. Tá bom. Pode deixar. Então, Que Deus abençoe todos aqui presentes que não puderam entrar também. amém. Graças a Deus. Muito grato. Hide consegue, Hide, falar agora? Ou... Na paz do Senhor. Ok. Esse trabalho de vocês, Amém. a dedicação do Zezinho, Amém. Glória a Deus. não fosse vocês, nem a exercício da palavra, né? O Senhor sempre. Eu peço oração, né? Ao meu pastor e da família. E sou grato por tudo que Deus tem concedido na nossa vida, né? Amém, Jesus. São as bênçãos, esse é o meu pedido. Amém. Amém. Irmã Leonilde tem? Léo. Rapaz, Paz do Senhor Jesus, irmã. Deus, Ah, Deus abençoe a todos vocês. Feliz Natal, Ano Novo, com as bênçãos, nosso querido Deus. Amém, Jesus. Então, Deus abençoe, então. O vosso agradecimento. Amém. Deus Muito abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Muito grato. Irmã Luz, a paz do Senhor Jesus. Irmã Luzinete, muito grato, minha querida. Irmã Luzinete. Amém. Paz do Senhor. Estão me ouvindo? Perfeito. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele tem feito. Continuo pedindo oração pela minha família e agradecendo a Deus por poder ter meus pais atualmente aqui nessa família, toda aqui reunida para a glória do Senhor. Feliz Natal e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Senhor, dê muitas, muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito grato. A irmã Luzinete. E aos demais irmãos que permanecem ainda conosco nesta noite. Irmã Mieco, por gentileza, algum Bom outro dia, boa pedido? noite, a paz do Senhor. Paz do Agradeço Senhor Jesus. imensamente a Deus, né? Peço oração para as pessoas ausentes, principalmente os que estão viajando. Primeiro O tá lá em Anderson cima, Kay, o Melvin, a Renata e a Débora, Amém. né? E muitos estão viajando, né? Que tomem Senhor bastante cuidado e nós só temos que agradecer e orar pela família, todos, sem colocar os nomes. Como nós temos os familiares que não queremos nos esquecer do nome, ficaríamos aqui com uma lista imensa. Mas o senhor com certeza sabe, aqueles que nos ouvem, que nos veem, que participam, Espanha. aqueles que não podem estar conosco por um motivo justo, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos nossos familiares, tanto os meus familiares como os familiares da irmã Mieco e demais familiares daqueles irmãos que sempre têm estado conosco. A minha irmã Sato, que passou por dificuldades de saúde nesta semana, que o Senhor possa restaurar também, principalmente neste final de ano, que ela possa ser abençoada no seu local de trabalho. O que nós, com certeza, agradecemos ao Senhor, porque sabemos que Ele tem nos ouvido e tem nos abençoado. Então, reiterando
os pedidos de oração de cada um desses teus filhos. Ó Deus, o Senhor possa fazer segundo a tua vontade. Vamos Amém. orar por esses nomes aqui mencionados e por aqueles que não foram mencionados, mas também que têm trabalhado junto com a irmã Mieko no estudo bíblico sobre as mulheres os nomes das mulheres que aparecem na palavra de Deus. Agradecemos ao Senhor também por estas irmãs. Ó Deus maravilhoso, justo, santo e bom, Tu és digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória, e o Teu nome santo seja glorificado através de cada uma dessas vidas, e sabemos que somos testemunhas vivas e devemos participar da proclamação deste evangelho vivo, pois o Senhor nos capacita a cada dia mais a estarmos levando o Teu nome com alegria no coração, não com um peso, mas com alegria, porque sabemos que receberemos de Tua mão, de Tuas mãos, ó Deus Santo, uma recompensa guardada nos céus para esses Teus filhos que têm buscado a Tua presença com alegria. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada lar, cada família, a cada um desses nomes aqui mencionados, Pai. Nós Te pedimos, em especial pela saúde da nossa irmã Keiko Tamaro, que o Senhor restaure, restabeleça prontamente, assim como o Senhor tem feito com muitos irmãos que têm estado conosco, que estão conosco, que o Senhor esteja ali abençoando a cada um. A irmã Luzinete, ao seu lar, à sua família, aos seus familiares, aos seus pais, nossos irmãos em Cristo, muito queridos, que o Senhor esteja aí abençoando ali, naquele local, por amor e em nome de Cristo Jesus. Não porque nós merecemos, mas porque Tu és um Deus fiel que não falha e não falta. Assim como a nossa irmã Leonilde, ao seu esposo, Rideite, e aos familiares da nossa irmã Leonilde. Visita cada um, cada lar, cada família, do mais novo ao mais idoso, Pai. No nome de Cristo Jesus, estende as Tuas mãos e continua abençoando este dia de cada um desses Teus santos. A irmã Simone, juntamente com o seu esposo Júlio Caoro, ao Noah, a Sofia, ó Pai amado, aos irmãos da igreja do pastor Curso, que o Senhor esteja ali abençoando por amor e em nome de Cristo Jesus, a cada um desses Teus servos. Nós Te agradecemos, Pai amado, pelo nosso irmão Nishimura, pela nossa irmã Maria, que também tem estado conosco, e que o Senhor esteja ali abençoando, concedendo que eles possam estar levando a Tua palavra com amor e alegria, no nome de Cristo Jesus. Abençoa os irmãos da igreja de Cristo Jesus, o Cristo vivo, o edificador, aquele que é o mantenedor da igreja, o edificador da igreja, o cabeça do corpo da igreja. Ó Pai amado, a cada um dos Teus santos, dos Teus servos, no nome de Cristo Jesus, estende as Tuas mãos e abençoe e dê paz a cada um dos governantes deste país, do nosso país também. Aonde estiverem os Teus filhos ali, o Senhor está presente e o Senhor com certeza tem o melhor para cada um de nós. Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e Te pedimos por Tuas bênçãos. Em nome do Senhor. Amém. Muito gratos, amados, por estes poucos momentos de oração também o Senhor tem nos permitido. E que muitas vezes algumas pessoas em muitos lugares não sabem, então, o que significa este período, ou este dia, ou esta semana, para o verdadeiro cristão. Porque muitas pessoas que não são cristãos, estamos na semana do Natal, eu tenho ouvido aqui. Eu falei, mas como? Você não é nem cristão, o que significa o Natal para você? Então, completamente diferente. O Natal, o significativo principal, o significado principal do Natal para pessoas que conhecem a Cristo, que têm intimidade com o Senhor, que crescem no conhecimento do Senhor. Daqueles que não conhecem a Cristo, apenas conhecem um nome que se chama Jesus ou que se chama Cristo. Não? Então, existe uma grande diferença. Mas, para nós, vamos ver aquilo que se passou com o nosso Senhor e Salvador. E temos um relato do nascimento de um menino. Então, após
o nascimento do menino Jesus, sua mãe e José. Eu não posso chamar sua mãe e seu pai, porque José não foi pai de Jesus, e sim dos irmãos de Jesus por parte de mãe. Então, sua mãe e José fizeram conforme tudo está na palavra de Deus no livro de Levíticos. Então, o menino nasceu. Já temos ouvido muitas vezes como foi a forma tão humilde do nascimento do nosso Senhor e Salvador, que nascido numa manjedoura, um local em que nenhuma mãe gostaria que seu filho nascesse, mas o nosso Salvador ali nasceu, para já no seu nascimento demonstrar a sua obediência a Deus e a sua humildade, porque esvaziou-se a si mesmo. Então, os pais, que eram pessoas religiosas, cumpriram a lei como está no livro de Deuteronômio. E no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, diz assim: quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, então era uma ordenança para que todo o menino fosse circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então, quando se completaram 8 dias para o menino ser circuncidado, aí então lhe foi dado o nome de Jesus, que significa Emanuel, ou seja, Deus conosco, como o anjo o havia chamado antes de ele ter sido gerado. Então, antes de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo, o anjo apareceu e disse a Maria para que fosse colocado, para José, que fosse lhe colocado o nome do menino que iria nascer de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No versículo 22, continuando no mesmo livro, então, versículo 22, lemos o 21. Terminados os dias da purificação deles, então, da purificação deles, da mãe e do filho, segundo a lei de Moisés, levaram-no, Jesus, não, a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. Então, quando foi circuncidado, 8 dias, terminados os dias da purificação, eles apresentaram o menino ao Senhor. Quanto tempo? 33 dias, conforme Levíticos. Então, 33 dias depois de nascer. Lendo o texto, parece que foi tudo no mesmo dia ou no dia seguinte. Não. Então, não é. Esta é a ordem cronológica. No versículo 39, então, assim que se cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, em Deuteronômio, voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galileia. Então, eles estavam onde? Estavam em Jerusalém. E qual é a distância de Nazaré até Jerusalém? 145 quilômetros e meio, aproximadamente. Para fazer na caminhada a pé, parte andando em camelo, é um tempo razoável. Então, nesta descida, nessa distância, nesta ida para Nazaré, que tem 145 quilômetros, Jesus, então está escrito, e ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Então, Jesus humilhou-se de tal forma que ele foi obediente a homens e mulheres, ou um homem e uma mulher, pecadores. José era pecador como você e eu, e Maria era pecadora como você e eu. Então, todos somos pecadores, e ele, então, foi obediente, porque aqui está escrito, e os seus pais foram para Nazaré, e indo para Nazaré, ele era obediente a
eles. No livro de Lucas, ainda no capítulo 2, versículo 40, aí está escrito o que nos mais importa no momento. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o menino crescia, porque este é do natural do ser humano. Jesus, homem, ele tem a sua parte humana, ele teve a sua parte humana. Então, o Senhor Jesus, quando esteve entre nós como homem, não se esquece que é como homem, ele também teve que passar por todo o processo que passamos. Qual é o processo que passamos? É bebê, necessita tomar o leite materno, depois vai se alimentando melhor, depois vai crescendo, começa muito bem, não anda, depois começa a andar, depois que começa a andar, aí vai crescendo, e vai se tornando jovem, menino, depois um jovem, um adolescente e um adulto. Jesus passou por todo esse processo, porque ele se fez semelhante aos homens. Ok? Semelhante. Então, ainda lendo nosso livro de Isaías, no capítulo 9, que é de onde nós tiramos o texto principal, nos primeiros versículos nós podemos observar que a história do povo de Deus seria mudada porque um menino nos nasceu. Então, se nós lermos os primeiros versículos, nós vamos ver que o povo de Israel o povo de Deus passava por dificuldades. E essas dificuldades seriam mudadas porque um menino nos nasceu. Não que ele nasceu quando a profecia foi anunciada, muito tempo depois, nós sabemos. Então, este é o ponto de partida e o fundamento para a salvação da humanidade perdida. É o nascimento de um menino que passou por todas as provações que nós passamos. Então, sabemos que não há outro ponto fundamental e outro fundamento para a salvação da humanidade perdida. Nem Pedro, Tiago e João e nenhum outro nome. Então, este foi um presente de Deus aos pecadores. Então, a chegada também de um grande raio de luz para iluminar um povo que vive em trevas. É o que está lá nos primeiros versículos desse capítulo 9. Então, esta é uma dos propósitos de Deus, através deste presente aos pecadores como eu, que é a chegada da luz, a verdadeira luz que alumia todo o homem. E, como diz no texto do capítulo 9, um povo que vivia e um povo que atualmente vive em trevas. Então, essa é uma luz que não somente ilumina, a luz de Cristo não somente ilumina, mas também guia e dá a sólida e real esperança da vida vindoura. Esta vida não termina na sepultura, ela continua e é a esperança da vida eterna com o Senhor. Vida eterna todos terão, mas existe uma diferença entre aqueles que terão a vida eterna com o Senhor e aqueles que terão a vida eterna sem a presença do Senhor. Essa luz brilha para todos os pecadores, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, possam ser alcançados. Então, o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, este é um ponto do texto de Lucas. Então, o menino crescia e se fortalecia. Então, como era um menino, um recém-nascido, ele teria que crescer como todos nós crescemos fisicamente. E ele cresceu fisicamente.
em estatura. Algumas Bíblias dizem em estatura, o que é necessário, evidentemente. E crescia espiritualmente. Todos nós devemos crescer em estrutura e espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Isso que é crescer espiritualmente. É conhecer esta maravilhosa palavra do Senhor. Este deve ser o nosso pensamento sempre, o nosso propósito. Conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Então, isto é crescer espiritualmente. Então, esse é um ato, crescer na vida física. Crescer é um ato contínuo e dinâmico. Tá? Então, o nosso crescimento físico tem um curto período. Nós crescemos até uma certa idade e depois até alcançar a maturidade física. Então, nós também, como cristãos, precisamos ter o nosso crescimento espiritual até alcançar a maturidade espiritual, assim como nós alcançamos a maturidade física. Tá certo? Então, o nosso crescimento físico tem um período, até uma certa idade que agora eu não lembro mais. 20, 22, 25, não sei dizer a idade. Mas com 50 anos já não cresce mais, pode ter certeza. Mas o nosso crescimento espiritual é eterno. Temos que crescer sempre, pois nós não conseguimos ou nós não conseguiremos conhecer a Deus na sua totalidade, ainda que passemos a eternidade com Ele. Por quê? Porque Ele é infindável, sem limites. Não tem limites. Então, se não tem limites, se não tem fim, ainda que eu passe a eternidade com o nosso Deus, ou cada um de nós vamos continuamente ter esse crescimento do conhecimento do nosso Deus. Então, conhecer a Deus na sua totalidade é impossível para uma vida de 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos de idade. Anos terrestres, se é que tem outra contagem de anos. Então, devemos crescer espiritualmente para agradar a Deus adequadamente. Então, Jesus crescia e, com certeza, crescia fisicamente e espiritualmente diante dos homens, porque ele é o Deus eterno, ou seja, ele já é o crescimento pleno, espiritualmente falando. Mas, como homem, Jesus homem, porque ele esvaziou-se a si mesmo, ele não perdeu, mas ele esvaziou-se a si mesmo da sua divindade. Então, ele se tornou semelhante a nós, não igual a nós, e nem nós podemos ser igual a ele. O menino também está escrito que se fortalecia. Fortalecer significa um processo para se tornar forte. Então, Jesus passou pelo mesmo processo que nós passamos. Nós nos fortalecemos, ou nós fortalecemos o nosso corpo físico como? Nos alimentando corretamente para não termos um corpo deficiente. Então, muitas pessoas com uma certa idade têm mais um corpo físico melhor e uma pessoa com a mesma idade dele tem um corpo físico deficiente. Por quê? Não é porque ele deixou de se alimentar nos últimos 5 anos. É porque ele teve uma vida que ele não se alimentou corretamente. E isso levou a ele, depois de 40, 50, 60, 20, ou dependendo do tempo, ele não tem um corpo corretamente, não se alimentou corretamente, então ele não tem um corpo físico adequado. Ele tem um corpo deficiente. Então, temos que nos alimentar corretamente para este corpo. É do ser humano, é do homem. Assim também devemos nos fortalecer espiritualmente
Como? Como nós vamos nos fortalecer? É no sentido de crescer também, mas um pouco diferente. Então, nós vamos nos fortalecer espiritualmente, nos alimentando diariamente do maná que nos foi dado dos céus, Amém. pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus, que é a santa palavra de Deus. Uma forma de lermos, meditarmos, não uma leitura dinâmica, como eu sempre digo, mas meditar na palavra de Deus. Ler atentamente. Pode-se ler a Bíblia 10, 15 vezes durante a vida, mas uma leitura que foi uma leitura dinâmica, de pouco se aproveita. É melhor ler menos, guardar mais e praticar ainda mais. Ler, mas não praticar, nós já sabemos o que o Senhor Jesus disse sobre a edificação da casa sobre a areia. Então, é muito importante alimentarmos diariamente, reler aquilo que nós lemos, aprender aquilo que nós temos ouvido e continuarmos até que venhamos a ser aptos para manejar a palavra. Então, esse maná para a nossa alimentação espiritual veio dos céus. E terceiro, a sabedoria. Ele crescia em sabedoria. O que é sabedoria? Então, sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Então, o sábio age prudentemente. Aquele que vê o erro, aquele que vê o perigo, ele se afasta. Ele não vai enfrentar. Então, ele tem que julgar corretamente e, consequentemente, agir prudentemente. Não estamos falando de fugir de nada, de ser omisso em nada, não é isso. Então, esta sabedoria. E o conhecimento nós adquirimos, os conhecimentos adquirimos na escola, na faculdade, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa, na nossa família. Então, esses são os conhecimentos. E a sabedoria é um dom de Deus, buscamos a Deus para que Ele nos dê sabedoria. Então, não apenas ter conhecimentos adquiridos e acumulados. Então, eu tenho muito conhecimento, vou adquirindo conhecimentos e vou acumulando ele. Não eu, evidentemente não. Mas muitas pessoas têm um grande conhecimento, mas que devem ser usados com sabedoria, que é um dom de Deus. Então, ter muitos conhecimentos, mas não sabe usá-los, de nada vai valer. Então, para usarmos o nosso conhecimento corretamente, nós devemos usá-los com sabedoria. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm um conhecimento bíblico grandioso, mas na prática ele faz outra coisa. Ou seja, ele tem o conhecimento, mas não usa com sabedoria. Ele sabe que está errado, mas ele faz errado. Ou incompleto, ou meia-verdade, o que não está correto. Então, crescer em sabedoria, como o menino cresceu em sabedoria. E graça, que foi o quarto ponto, ele crescia em graça. O menino que nós lemos, ele cresceu e cresceu em graça. Este graça que nós conhecemos é o favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente nos concede. Isto é graça, abundante graça. Então, o Senhor Jesus cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, o Senhor Jesus e o Cristo, o prometido, o enviado através das promessas registradas no Antigo Testamento. Ele veio, então, para crescer também em graça diante dos homens, o que muitas vezes nós não fazemos. Eu só respondo por mim. Então, precisamos colocar em prática essa graça que o Senhor nos concede. Mas o menino cresceu, com certeza, o menino passou pela adolescência
e se tornou adulto. E nós sabemos que sempre em obediência a sua mãe e a José. Então, como está escrito no livro que nós lemos já anteriormente, no livro de Lucas, o médico Lucas, capítulo 2, versículo 51. Então, e ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Então, Jesus foi obediente e sabemos que ele foi obediente à vontade do Pai e obediente até a morte, e morte de cruz, como está escrito. Então, mas Jesus não foi obediente somente a Maria e José. Sabemos que ele foi obediente a Deus e, como está escrito, até a morte e morte de cruz. Então, com certeza, obediente a outras pessoas que ali estavam. O José, então, era carpinteiro e ele aprendeu, então, o ofício de carpinteiro. Então, ele também, na sua curta passagem por esta terra, ele nos deu o exemplo de humildade. Quão humilde foi, primeiramente, o local onde Cristo Jesus nasceu. Uma cidade que de nada de bom poderia vir de lá. Como está escrito na palavra, o que poderia vir, não? De bom de Efrata, ou seja, dessa pequena cidade, mas que veio o maior de todos, o nosso Salvador. Então, ele nos deu um exemplo de humildade, deu-nos um exemplo de sofrimento. Sabemos o quanto ele sofreu. Deu-nos um exemplo de humilhação, quanto foi humilhado, o que faríamos diante da humilhação que lhe foi imposta por homens pecadores, ele sendo Deus, sendo o Criador de todas as coisas, mas ele foi humilde e humilhou-se, não retribuindo de nenhuma forma em que condenasse até aqueles que os traspassaram, até aqueles que o crucificaram, aqueles que cuspiram nele, que esbofetearam, colocaram a coroa de espinho em sua cabeça. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E se ele pediu, com certeza o Pai atendeu. Imagina o que é um Deus tão grandioso se humilhando diante de homens tão grandemente pecadores e fazendo um tão grande mal ao nosso Senhor. Então, tudo isso por causa deste amor incondicional e deste perdão eterno que ele tem para cada um de nós pecadores. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, aproveitem esta oportunidade. Neste dia em que muitos se lembram de Cristo Jesus por tantas e tantas razões, lembre-se do amor incondicional do nosso Deus e do perdão eterno do nosso Deus através de Cristo Jesus. Esta é a razão da nossa celebração. Então, um menino que nasceu para nos salvar, ele sofreu por nós, ele padeceu por nossa culpa, a culpa que cabia a cada um de nós, e morreu por nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, e levou consigo para aquela cruz tudo aquilo que era nos devido, todo aquele castigo que era devido a cada um de nós, ele tomou sobre si e sofreu em nosso lugar. Por isso nós podemos ter a certeza que o Pai não vai nos colocar debaixo do preço desse pecado para nos cobrar de nós, porque o preço já foi pago através de Cristo Jesus. Então,
Ele padeceu, ele sofreu, ele nasceu para nos salvar, sofreu por nós, padeceu por nossa culpa e o nosso pecado, e morreu por nossos pecados na cruz. Mas aí está mais uma alegria que de todo cristão, ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluias, e vivo está à destra de Deus no seu trono de glória. Então sabemos que o Senhor Jesus está à destra do Pai, de onde há de vir e julgar vivos e mortos, todos grandes e pequenos, julgar não os nossos pecados, mas tudo aquilo que tivermos feito através do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. O nosso pecado, ele já pagou. Por isso confiamos nesse julgamento de Cristo Jesus para as nossas ações, não para a nossa salvação. Então, essa é a nossa única razão para celebrarmos o dia de Natal. Não tem uma outra razão importante, não tem uma outra razão primordial. Não existe nada que possa, ainda que muitos queiram tirar da memória, da mente de jovens, crianças e até adultos, esta razão da celebração deste dia. Muitas igrejas ou muitas pessoas consideram que não há necessidade de celebrar esse dia de Natal. Celebramos o dia, tira-se a palavra Natal e coloca-se, celebramos o dia de Cristo Jesus. Já que muitos não gostam da palavra Natal, não tem importância. Mas esta é a nossa razão de celebrarmos o dia de Cristo Jesus. No dia 25, 26, 27 e 28 de janeiro a dezembro, todos os dias devemos celebrar, porque o sacrifício dele em nosso favor foi eterno e vamos desfrutar eternamente deste favor. Amém. Então, com certeza vamos nos alegrar e celebrar porque nós temos um Salvador. Amém. Não é porque nós vamos receber um presente de alguém, vamos também compartilhar um presente com alguém. Que não seja essa a razão da nossa alegria. Sim, com certeza é bom nos alegrar com a presença de entes queridos, com a presença dos familiares, numa reunião calorosa, numa reunião onde podemos ter união, ter comunhão e compartilhar as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas acima de tudo, que nesse dia, e que deveria ser em todos os dias, mas neste dia, o dia de Cristo Jesus, o que muitos chamam de Natal, também não tem importância o nome, mas o significado é que é importante. Então, celebrar com alegria, celebrar e continuar alegres. Ser alegres, não é estar alegres, mas ser alegres. Ainda que as dificuldades vão estar presentes em muitos lares, em muitas famílias, mas vamos continuar confiando no Senhor e vamos comemorar, vamos celebrar. Pois este menino que com 12 anos de idade já se apresentava entre os doutores da lei e discutia com os doutores da lei sobre todo o Antigo Testamento e com certeza deixava aqueles doutores da lei, aqueles que estudavam a lei, todo o Antigo Testamento, com certeza este menino de 12 anos já deixava aqueles escribas, aqueles que escreviam, aqueles sacerdotes, aqueles que estavam no templo do Senhor, com certeza ele deixava eles todos sem palavras, sem uma resposta. Por quê? Porque esse menino de 12 anos era e sempre foi o nosso Deus Salvador. Amém, Senhor Jesus. Espero que cada um de nós possa comemorar, possa estar se alegrando na presença do Senhor. E agradecemos
por esta oportunidade de poder estar compartilhando esses poucos minutos, esta palavra do Senhor, que no nosso coração habite sempre esse espírito de Natal, esse espírito de agradecimento ao nosso Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Não há outra razão. Alegremo-nos e adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Muito grato aos meus irmãos amados, àqueles que não puderam estar. Que o Senhor esteja abundantemente, ricamente, poderosamente, continuamente abençoando a cada um de vocês. Não somente no dia 25, mas em todos os 365 dias do novo ano que se inicia até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos orar para encerrarmos a nossa reunião. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é o Teu Espírito Santo que revela em cada coração essa necessidade de termos um Senhor, um Salvador. Um menino nos nasceu, mas um Salvador nos foi concedido. Através desta promessa registrada bem antes, muitos anos antes, alguns séculos antes, mas ela se realizou porque a palavra do Senhor é infalível. E vamos continuar crendo e confiando nesta palavra maravilhosa, porque o nosso Salvador padeceu, sofreu, foi crucificado, mas o Senhor foi sepultado, mas ao terceiro dia, ó Pai, Tu ressuscitaste o Filho amado dentre os mortos, e Ele vivo está para todo sempre e pode interceder por nós. E nós Te agradecemos por esta palavra maravilhosa que consola o nosso coração e que consola o coração de cada um dos Teus servos. Abençoa aquele que está caído, Pai. Renova, restaura e restabelece. Concede saúde e forças àquele que está necessitando da recuperação física, Pai. No nome de Cristo Jesus. Concede também a vitória àquele que necessita e carece da Tua presença em cada propósito do coração de cada um desses Teus servos. Nós Te pedimos, Te bendizemos e Te agradecemos por Tua presença no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação no Espírito Santo do nosso Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e guarde nesse precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe.